Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós esperamos que vocês sejam capazes dessas duas coisas que estão escritas aqui, ó, ou seja, de reconhecer uma equação algébrica e de traduzir situações problema para equações polinomiais do primeiro grau. É um conteúdo muito importante para os que virão daqui para frente no estudo das equações, pois é uma introdução ao estudo dessa ferramenta extremamente útil e que tem uma história rica, como a gente já pôde ver no vídeo da Tenente Flávia e como nós veremos ao final desta aula. Mas agora eu vou parar de falar, a vinheta vai tocar, porque a aula de matemática vai começar. Então vamos lá, pessoal. Para a nossa aula de hoje, a gente precisa saber qual é o tema efetivamente, então vamos discutir isso aí. Como eu disse, são equações, porém hoje nós não vamos aprender a resolver uma equação, a empregar métodos para uma equação, nada disso. Hoje a gente vai ter noções iniciais de equação, tá bom? E aí noções iniciais são bem elementares mesmo. Pessoal, fica a dica, se preparem para a AP, que vocês vão realizar essa semana, vai ter esse tema, mas mais do que isso, se preparem para vocês poderem usar esse conhecimento nos conteúdos que virão, né, de equação, porque à medida que nós formos aprofundando, se essa base não estiver muito solidificada, a gente fica com alguma defasagem. Se tiver dúvida, vai no fórum, pergunta pra gente, vai no chat, faz alguma coisa aí, só não fica com dúvida, tá certo? Por agora, ó, vamos ver a tirinha aí, vamos rir um pouquinho e vamos começar o conteúdo. Para a gente começar, eu quero propor duas situações para a gente refletir sobre o conceito de equação e depois nós definirmos equação propriamente. Vocês estão vendo duas balanças aí, essas duas balanças caracterizam uma das situações que eu quero propor, tá certo? E essas balanças são balanças de pesos, muito utilizadas em armazéns antigamente. Vocês podem perceber que nessas balanças, ó, os pratos eles estão equilibrados, tanto na primeira balança, como vocês puderam ver aí, ó, como na segunda balança, aqui, ó, os pratos estão equilibrados. Isso significa que, no caso da primeira balança, o que está neste prato é equivalente em peso ao que está nesse outro aqui. Bom, essa caixinha, vocês podem perceber que a gente não conhece o peso dela. A gente não conhece o peso dessa também, e a gente não conhece o peso dessa. O que a gente sabe é que aqui mede X, aqui, tanto a primeira caixinha quanto a segunda e a terceira, todas elas pesam X. O desenho já está indicando isso para a gente. As caixinhas têm aparentemente a mesma dimensão, vamos supor que elas tenham a mesma densidade, ou seja, vamos supor que elas tenham de fato o mesmo peso. Se essas caixinhas têm de fato o mesmo peso, do lado esquerdo da balança eu tenho X mais X mais X. Isso é quanto? E isso é 3x. Do outro lado da balança, aqui ó, eu tenho 3 pezinhos e se você observar bem, cada pezinho desse pesa 100 gramas. Então, do outro lado da balança, a gente tem, então, 100 gramas que representam 100%. Como os pratos estão equilibrados, eu posso dizer simplesmente que 3x é igual a 100? Acho que posso. Olha lá. O peso de 3 caixinhas do lado esquerdo da balança é igual ao peso de 100 gramas. Os 3 pezinhos de 100 gramas aí. Na outra balança, então, a gente pode, por analogia, pensar o seguinte. Olha para o prato esquerdo da balança. Eu tenho aqui, ó, 2 caixinhas iguais às anteriores e, portanto, o peso dessas 2 caixinhas juntas é de 2x. E eu tenho aqui, ó, um pezinho de 250 gramas, isso aí já é o que está escrito aí. Então, o prato esquerdo da balança diz que a gente tem 2 caixinhas pesando 2x somadas a um pezinho de 250 gramas. Isso a gente já consegue ver aí. E do lado direito da balança, aqui ó, a gente vê que a gente tem um peso maior de 500 gramas e outros 2 pezinhos de 100 gramas cada. Então, do lado direito da balança eu tenho
700 gramas, que eu vou representar só por 700, tá bom, pessoal? Então, eu acho que todo mundo, eu acho que isso é claro para todo mundo, que o lado direito da balança é igual ao lado esquerdo em peso, portanto, eu posso afirmar que 2x mais 250 é igual a 700, ok? Então, olha qual é a conclusão que a gente chega aqui, ó. A gente conseguiu escrever duas sentenças matemáticas. Quais sentenças são essas, professor? Essa aqui e essa aqui, ó. Só pegar o último vídeo da semana anterior que você vai lembrar o que é sentenças matemáticas. Podemos escrever, então, duas sentenças matemáticas e essas sentenças matemáticas, elas têm elementos importantes. Elas expressam igualdades, aqui, ó. Elas expressam igualdades. Isso está bem claro pelo sinal de igual. E a gente está chamando o quê? O x do peso desconhecido do pacote. Aqui, ó. Aqui está o nosso colega x. Esse aqui é o peso desconhecido. Se nós soubermos resolver esta equação, nós saberemos encontrar o peso do pacote desconhecido. Tá certo? Por enquanto não vamos preocupar com isso não. Por enquanto a gente está aprendendo o conceito de equação. Tá bom? Essa é a primeira situação. A segunda situação é essa aqui, ó. Luana percorreu 2/3 da distância total de uma pista em 1 hora. Faltam 10 quilômetros para ela concluir o percurso. Como é que eu consigo modelar essa situação escrevendo uma sentença matemática? Para isso, eu vou fazer um desenho aqui muito ruim. Esse desenho está lá no livro de vocês. Quem quiser um desenho melhorzinho é só pegar lá. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Esse aqui é o percurso. Bom, eu sei quanto é que mede o percurso? Não sei quanto que mede o percurso. Aqui só está falando o seguinte, que a Luana percorreu 2/3 da distância total de uma pista. Então, essa distância total aqui, ó, que eu não sei quanto é, eu posso chamar de x. O que a gente sabe é o seguinte, a Luana estava aqui, ó, no ponto inicial, vamos supor que esse é o ponto inicial, aí ela percorreu 2/3 dessa distância inicial. Acho que tá dando para representar aí mais ou menos 2/3, né? Então isso aqui, ó, eu posso dizer que é 2/3 de x. Então 2/3 vezes x é a distância inicial. Aí aqui tá a Luana, eu vou desenhar a Luana aqui de uma maneira bem simples, porque eu passo longe de ser um desenhista exímio, tá certo? Aqui tá a Luana e o exercício ainda tá falando que faltam 10 quilômetros para ela concluir o percurso. Então, de onde a Luana tá? Se ela continuar o percurso, ó, esse exemplo, essa situação diz para a gente que aqui tem 10 quilômetros. Ué, a gente consegue então formular de fato uma sentença matemática com esses elementos, porque olha só, vê se todo mundo aí está de acordo com a minha análise. Se a gente pega isso aqui e soma com isso aqui, ó, dá o próprio x. Como é que a gente escreve isso matematicamente? Então, como é que a gente formula uma sentença matemática? A gente diz então que o 2/3 de x somados aos 10 quilômetros, que eu vou representar só por 10, é igual ao próprio x, ou seja, vamos lá, vamos tentar entender o que está escrito aqui. 2/3, que é o que a Luana percorreu, 2/3 da distância total, somado com o que falta para ela percorrer, é igual à própria distância total. Aí, ó, formulei outra sentença matemática de acordo com a situação dada. Em outras palavras, nesse caso aí que a gente acabou de estudar, a gente tem uma sentença matemática de novo, e olha só, ela é expressa por uma igualdade, aqui está a igualdade, e tem um elemento desconhecido. Cadê o elemento desconhecido, professor? Aqui está o elemento desconhecido. Eu não sei quanto é a distância total, tá certo? Eu poderia também chamar esse elemento desconhecido de d de distância. Eu posso escolher, não tem problema nenhum. Como é que ficaria a equação nesse caso? Ficaria assim, ó, 2/3 de... Opa, escrevi o x de novo. Ficaria 2/3 de d mais 10 é igual ao próprio d. Olha lá.
Poderia fazer isso também? Poderia. Eu tenho um elemento desconhecido, tenho uma igualdade, isso é uma sentença matemática, eu só troquei o x pelo d. Isso não tem importância, viu, gente? Isso é tranquilo de se fazer. Ó, tanto na situação anterior quanto nessa situação, olha lá, ó, a gente tem sentenças matemáticas expressas por uma igualdade e com um elemento desconhecido. Ora, isso na matemática é chamado de equação. As sentenças dos exemplos anteriores são chamadas de equações. Normalmente utilizamos uma letra minúscula para representar o valor desconhecido das equações. E olha lá o que significa equa. O termo equa quer dizer igual. Tá certo? Isso é do latim. Como é que é a definição de equação? A definição de equação tá bem aqui, ó. Isso aqui é a definição de equação. Vamos marcar as partes mais importantes dessa definição para a gente não ter dúvida quando a gente travar em algum exercício. Então, equação é uma sentença matemática. A gente já conversou sobre o que é. Ela é expressa por uma igualdade. Isso aqui, gente, é extremamente importante. Se não tiver igualdade, não é uma equação. E apresenta, pelo menos agora, nessa altura do campeonato, nós vamos nos deparar muito com apenas um valor desconhecido, mas uma equação pode ter mais de um. Ela tem pelo menos um valor desconhecido, representado por uma letra denominada incógnita, ou seja, é uma sentença matemática com igualdade incógnita. Isso é essencialmente equação. Vamos ver alguns exemplos de equações para a gente poder trabalhar, para a gente poder fazer tudo direitinho? Aqui está uma, ó. Eu tenho 2x mais 8 igual a 0. Eu tenho incógnita, eu tenho igualdade e aqui, ó, a gente já vai aprender dois outros elementos da equação. Isso aqui tudo, à esquerda do sinal de igualdade, é chamado de primeiro membro. E isso aqui tudo, no caso só o zero neste exemplo, à direita é chamado de segundo membro da equação, beleza? De novo, olha lá, ó, agora a gente tem 5y menos 4 igual a 6y mais 8. A nossa incógnita, y, o nosso primeiro membro, 5y menos 4, e o nosso segundo membro, 6y mais 8. Por fim, só para a gente poder fazer um exemplo que não tenha somente uma incógnita, né? Eu tenho lá 3a menos b menos c igual a 0. Bom, quais são as minhas incógnitas nesse caso? Eu tenho aqui o a, o b e o c. Ó, isso tudo é incógnita, porque é valor desconhecido. E o meu primeiro membro, ele é composto por 3a menos b menos c e o segundo membro, 0. Esses são os exemplos muito tranquilos, afinal de contas, esse é o começo da nossa teoria. Muito cuidado, pessoal. Nenhum desses 3 exemplos aqui são equações. Por que que não são equações? No primeiro caso, a gente nota que não há incógnita. No segundo caso e no terceiro, não há o que, gente? Vê se vocês concordam aí comigo. Não há igualdade. Aí, esses dois outros termos aí de baixo, eles têm um outro nome que a gente vai ver no 7º ano ainda esse ano. Não precisem se preocupar. Mas não tem sinal de igual, aqui é menor que e aqui é diferente, portanto, não são equações. Equação tem que ter o quê? Incógnita e igualdade, tá bom? Isso aí tem que ser um mantra nosso a partir de agora. Bom, quando a gente está falando de equação, a gente falando de equação, agora, neste momento, nessa altura do campeonato, nós vamos falar de equação do primeiro grau com uma incógnita. Então, essa uma incógnita aqui, todo mundo já imagina que só vai aparecer ou x, ou y, ou a, ou b, ou c, ou a letra que você quiser atribuir, desde que ela seja minúscula para a gente convencionar, tá certo? Mas o que é a equação do primeiro grau? É uma equação cujo expoente o maior expoente da incógnita é 1. Ué, professor, como assim? Desse jeito aqui, ó. Isso aqui, equação do primeiro grau.
Ah, por que é do primeiro grau? Porque o expoente do z é 1. Quando o expoente é 1, a gente não precisa... quando o expoente é 1, a gente não precisa escrevê-lo. Agora, já esse outro exemplo aqui, ó, não é uma equação do primeiro grau. Isso aqui é uma equação polinomial do segundo grau. Então, isso aqui, ó, não é equação do primeiro grau. Ah, professor, e se eu tivesse uma incógnita e o maior expoente fosse 3? Então, ela seria do terceiro grau. Se o maior expoente fosse 4, então ela seria do quarto grau e assim por diante. Tá certo, gente? Então, por enquanto, ó, é só isso aqui a teoria para a gente começar mesmo. Aproveita bastante. Agora eu vou trazer um pouquinho de história aí, pegando o gancho do que a tenente Flávia falou na videoaula anterior, na videoaula da semana passada. Eu gostaria de ressaltar um pouco o papel deste senhor aqui, ó. Eu não sei como é que se pronuncia, então eu vou chamar de François Viette. Se alguém falar francês e quiser corrigir minha pronúncia, fica à vontade. Um material preparado pelo professor Rogério Santos Moll, da UFMG. E esse material ele fala de introdução à história da matemática. Por que eu quis trazer isso para a nossa aula hoje? Para a gente entender que o conteúdo matemático, né, o conteúdo de equações, de qualquer coisa que a gente esteja estudando na matemática, ele não é criado tal qual ele nos é apresentado do dia para a noite, simplesmente quando o matemático ou a matemática acordou e quis criar aquela coisa lá. Não, ele envolve anos e anos de aperfeiçoamento, anos e anos de estudo, de observação, de testagem. E aí é um pouco disso para a gente entender que não é tão simples. O conhecimento, do modo como ele é apresentado para a gente, parece que ele é estagnado, parece que ele é parado, mas não é não. Esse parágrafo pequeno aí que você pode dar pausa no seu vídeo e pode ler. Presta atenção, que legal. Se não tiver entendido qualquer parte aí, traz para a gente e a gente dá uma ajudinha. Tá certo, gente? Por enquanto é isso. A tarefa da semana, né, desta aula é pequena, página 86, ok? E por enquanto eu vou deixando novamente algumas outras palavras para a gente se inspirar. E eu acho que nada mais propício do que trazer uma frase do René Descartes, já que ele é notório e conhecido, já que ele notoriamente desenvolveu muito a linguagem algébrica, o estudo de equação, um brilhante matemático. Ele diz que não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis. Então, tenham orgulho do que todos estão fazendo, pois se está difícil, se o método não é fácil, provavelmente você está fazendo uma coisa muito difícil, então sinta-se privilegiado, vamos em frente e vamos estudar. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e até lá, tchau!